Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Eu tenho sido muito questionado, né? Tenho sido muito questionado. As pessoas me questionando pela minha forma de pregar, onde dizem que eu falo do fulano, do ciclano, da igreja A, da igreja B. Só que as pessoas não estão acostumadas a ser corrigidas nos seus erros, nas suas práticas, dentro do entendimento de Deus. Não estou falando do erro da vida pessoal de ninguém. Eu me refiro a questões espirituais, verdades de Deus, do Evangelho. Então, quando as pessoas dizem para mim que eu estou falando da igreja, do pastor, e disso, daquilo, outro, eu pergunto a eles, me mostre aonde. Quando você repreende o erro, quando você repreende o engano em relação a Deus, você não está falando de ninguém, você está entrando no assunto doutrinário. Então, o que eu reprovo, o que eu combato e condeno com a verdade do Evangelho, não é que eu sou a verdade. Eu combato e refuto com a verdade do Evangelho. Sabe o que é? É o erro, é o engano que as pessoas estão sendo formadas dentro das igrejas, pelos pastores. Eu não falo dos pastores, eu mostro o erro que esses homens públicos estão ensinando o povo como se fosse doutrina, meios, princípios de Deus, que não são. Então alguém chegou e me questionou dizendo, mas irmão Wellington, o senhor fala das igrejas porque os irmãos fazem campanha, mas campanha é bíblica. Eu digo, me mostre onde Jesus, onde o Evangelho, onde a doutrina de Cristo orienta, instrui, ensina alguém a fazer algum ritual de campanha dentro de qualquer igreja. Eu disse a ele, você está me questionando, então use a palavra, porque eu vou refutar esse ensino maldito com a palavra. Então, se você está me questionando, use a palavra para me questionar, me mostre pela palavra que eu estou errado, no que eu prego, no que eu reprovo, dentro dos ensinos malditos que o povo vive dentro das igrejas. Me mostre. Você está defendendo a prática de campanha dentro de igreja. Agora me mostre com argumento plausível da palavra, dentro da doutrina de Cristo, dentro da direção de Cristo, aonde ele ensinou, orientou alguém a fazer algum ritual religioso, seja campanha, seja pacto, seja pagar promessa, subindo monte, seja qual for o ritual religioso. Me mostre, me dê um argumento plausível da palavra, me conversa com a palavra que isso é princípio que Deus estabelece para alguém buscar alguma coisa nele. Vocês estão entendendo, irmão? Qual é a defesa que eu faço? Eu não estou aqui para defender o que vive a minha religião, o que eu entendo, a minha fé. Eu estou aqui para defender a verdade do Evangelho de Cristo, por onde eu sou salvo. E você também, se crer e se conduzir numa vida com Deus pelo Evangelho. Não é por nenhum ritual, nem ordenança, nem princípio de igreja não, tá? Pelo Evangelho. Se você não tiver no Evangelho de Cristo, você está com a sua fé reprovada. Todo sacrifício que você faz, como se fosse para Deus, é sacrifício de tolo. Toda a vida de servir e adorar a Deus é vã, porque ninguém pode estar numa vida de comunhão com Deus, numa vida viva dentro da comunhão com Deus, se não for pelo Evangelho. Não é por dentro de igreja nem de nenhuma obra religiosa. É pelo Evangelho de Cristo. Aí o irmão vai me corrigir. Eu digo, mostra aí, irmão. Vamos debater Bíblia. Eu não estou aqui para debater o que você acha, nem o que eu acho. O que você crê, nem o que eu creio.
Nós estamos aqui para defender e debater a verdade do Evangelho, diante de toda doutrina, de todo ensinamento mentiroso, seja de igreja, seja dentro de igreja, de pastor, de papa, de padre, que ensine mentira em nome de Deus. Anátema, maldição, como se fosse bênção de Deus, para o povo viver uma fé maldita, desviado da direção de Deus. E eu disse para esse irmão, vamos trabalhar conhecimento, dentro dos princípios da palavra de Deus, para a gente chegar a um denominador comum, para saber quem está na verdade. Não é quem é a verdade. É para saber quem está na verdade. Se você quer saber quem está na verdade, vá para a Bíblia, vá aprender de Cristo, vá buscar o que Cristo ensinou, e aí você vai ver o que fulano ou ciclano ou beltrano está ensinando, para ver se condiz com o que Jesus ensinou. Aí o cara vem, cria esses movimentos dentro de igreja, cria essas doutrinas paralelas, cria esses princípios de salvação, cria essa ideia de casa de Deus, de adorar a Deus em igreja, porque a igreja é casa de Deus, porque ali é o centro da vida com Deus, porque ninguém pode ser de Deus se não estiver ali, porque tem que adorar ali, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, tem que dar dízimo, tem que viver a formalidade, a obrigação, o ritual e a devoção de igreja para ser de Deus. Aí eu pergunto, aonde Cristo ensinou isso? Aonde os apóstolos pregaram isso e instruíram a igreja nisso? Não tem. Eu falo com segurança, eu falo com conhecimento e causa de conhecimento. Eu não falo blá blá blá. Eu não defendo aqui o que os outros pregam, o que a igreja ensina. Eu defendo aqui a doutrina de Cristo, o evangelho de Cristo, o que Cristo pregou. Aí vem esses caras criando doutrina, porque não existe mais inferno, não existe mais pecado, Jesus já voltou, porque tudo está consumado, porque o inferno é a sepultura. Aí vem doutrina que as pessoas criam dizendo que a alma morre, dizendo que o homem só é salvo se for escolhido por Deus de antemão, porque Deus escolheu um para o céu e para o inferno, mas eu não vejo Jesus ensinando nada disso. Quem ensina isso são os falsificadores da palavra, os pastores corruptos, os mercenários, os que fazem negócio do povo, os que criam heresia de perdição que leva o povo a negar Jesus. É muito ensino, é muita doutrina, é muito caminho, é muito meio que o povo está vivendo dentro da igreja, negando a Cristo e não sabe. O povo morto da vida com Deus, pensando que estão vivos em comunhão com Deus. É sério, irmão. Vai examinar as Escrituras, vai conhecer a verdade, vai buscar conhecer de Deus, vai aprender de Cristo. Jesus não mandou aprender da igreja, do pastor, dali, daqui ou de acolá. Jesus disse, aprendam de mim, guardem as minhas palavras, estejam em mim e as minhas palavras em vocês, para vocês estar firmado com a vida verdadeiramente em Deus, andando com a mente com entendimento, lucidez, sobriedade, conhecimento, não embriagado dentro de movimentos, dentro de cerimoniais, de cultos, de rituais dentro da igreja. O povo está vivendo a formalidade religiosa. Dentro dos seus ambientes, das suas congregações, nas suas sociais. O povo não está vivendo uma vida consciente, com entendimento em Deus. O povo está vivendo formalidade de congregação, de solenidade, de 2 horas. Onde naquelas 2 horas, naquele culto, existe um bocado de atração, de entretenimento, de movimento, de evento, tirando você, desviando você, distraindo você, impedindo você de conhecer a verdade, de ter o entendimento de Deus, de buscar crescer na graça e no conhecimento. Você está crescendo no emocionalismo, no movimento, no histerismo, dentro dessa vida cega de Deus. Dentro desse mundo mentiroso de Deus, restrito no domínio de uma instituição, dentro da hierarquia do homem, dentro dos princípios do homem e não de Deus. Quer me questionar? Vamos para a palavra. Vamos ver, não é quem é a verdade. Vamos ver quem está pregando a verdade.
Quem está na verdade? Vem me contestar sobre essas campanhas malditas de igreja, sobre esses movimentos de poder dentro de igreja, sobre essas coisas que o povo está vivendo e aprendendo, esses conceitos de que tem que adorar Deus em igreja, de que tem que buscar Deus em igreja, de que tem que ser de Deus em igreja, de que tem que adorar Deus em igreja. Se não tiver igreja não é salvo, se não for batizado não é salvo, se não tiver guardando o sábado não é salvo, porque a verdade é aquela igreja, é aquela religião, é aquela instituição. Aí vem a igreja adventista do sétimo dia, dizendo que eles são remanescentes, o povo verdadeiro de Deus, porque guarda o sábado. Aí vem os testemunhas de Jeová dizendo que eles são o povo verdadeiro de Deus, porque tem o verdadeiro testemunho de Jeová. Vem os mormons e diz que é o povo verdadeiro de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Aí vem os católicos e diz a igreja católica é a verdadeira de Deus. Aí vem os evangélicos dentro das igrejas evangélicas dizendo que eles são verdadeiros de Deus. Agora eu pergunto, Jesus disse a alguém que dele é quem está na igreja evangélica, ou quem está na igreja católica, ou quem está em Testemunho de Jeová, ou quem está na igreja de Mórmon, ou quem está em qualquer religião, adventista, presbiteriana, Assembleia de Deus, batista, seja qual for a igreja evangélica, como a igreja CCB, a Congregação Cristã do Brasil, diz que a única igreja verdadeira, que o povo verdadeiro de Deus, onde está na graça, é dentro da igreja, a CCB, Congregação Cristã do Brasil. Eu pergunto a você, para você conhecer a verdade e ser prudente. Jesus ensinou que ser dele é estar dentro de alguma igreja dessas, é ser de alguma religião, é estar praticando algum credo religioso, dentro de alguma doutrina formulada por algum líder. Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Deus, ele diz na sua palavra, que conhece os que são seus. E os que são de Deus, não é os que estão dentro de igreja evangélica, nem de igreja católica, nem de religião alguma. A palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos 8:9, os que são de Deus são os que têm o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. E para ter o Espírito Santo de Deus, não é dentro de culto de poder, de receber unção de nenhuma igreja. Para receber o Espírito Santo de Deus, ser batizado nesse Espírito, ser selado e guardado como de Deus, por esse Espírito, é por meio da fé, da convenção e do arrependimento em Cristo Jesus. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Os que creem em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo de Deus. Aí fazem parte do povo de Deus. Não é os que estão dentro de nenhuma igreja religiosa, evangélica, católica ou de nenhuma religião, seja ela qual for. Então, quer debater aonde está a verdade de Deus? Vá para Jesus, a doutrina de Cristo, o Evangelho. Quem não está no Evangelho de Cristo não é de Deus, não está em Deus. Saia da direção da instrução desse homem, porque ele não está instruindo você na doutrina, no caminho para Deus. Cuidado, seja prudente, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Mas a doutrina que você tem que cuidar não é a doutrina da tua igreja, do teu pastor. É a doutrina de Cristo. Amém, irmãos? Então, eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem quiser contestar, criticar e questionar, venha. Estamos abertos ao diálogo. Vamos usar a palavra para ver quem está na verdade. Não é quem é a verdade. Amém?